Bem-vindos a mais um vídeo. Se você não me conhece, o meu nome é Maurício e eu sou médico residente de radiologia. E nesse vídeo a gente vai falar sobre um tópico dentro da preparação de residência médica, que é a tomada de decisão de fazer uma residência. E indo direto ao ponto em relação a essa tomada de decisão, você realmente quer fazer residência médica? Já parou para pensar nisso? Talvez você queira, mas não sabe qual especialidade fazer ainda. E talvez você esteja apenas acompanhando a manada, né? Tá no final da faculdade, todos os amigos se preparando para a residência médica, vem aquela pressão e você começa a estudar para uma coisa que ainda não faz sentido para você. Falar da boca para fora que você quer passar na residência é muito fácil. Agora, ter a motivação para fazer isso é muito complicado. Muitas pessoas não conseguem estudar porque tem problemas realmente de déficit de atenção ou de qualquer outro problema que esteja passando aí na vida, mas muitos não conseguem estudar porque não têm a motivação adequada para isso. E você tem que entender por que a residência médica é tão importante. Existem estimativas baseadas em uma formação de 30 mil médicos por ano, que está nessa média aqui no Brasil, porém, se a gente pensar nas pessoas que se formam no exterior, esse número é muito maior. Entre 2030 e 2035, a gente vai ter 1 milhão de médicos no Brasil. Tá? Em 2023 a gente tinha 500 e poucos mil. Ou seja, a gente vai dobrar o número de médicos em muito pouco tempo. Em pouco mais aí de 10 anos ou até menos de 10 anos, segundo outras estimativas. Em janeiro de 2025 foi autorizado a abertura de vários outros cursos de medicina. Ou seja, ao longo dos próximos 10 anos, né, ou melhor, daqui a 6 anos vai ter uma galera a mais se formando. Hoje em dia no Brasil, tem faculdades que ainda não formaram nenhuma turma. Isso nos leva a um cenário de expectativa bastante caótica para o futuro. E por mais que o nosso país seja grande e ainda tenha bastante demanda por médicos, a lei da oferta e da demanda ela é implacável. Se você tem uma oferta muito grande de médicos para uma demanda menor do que essa oferta, você tem duas tendências. Uma de ter médicos desempregados e outra de ter médicos trabalhando por valores cada vez mais baixos, suportando condições de trabalho cada vez piores. De forma que, se isso não é um incentivo para você fazer residência médica, eu não sei mais o que pode te incentivar. Ah, Maurício, mas então eu não posso trabalhar, não tem mais emprego, virou caos? Não. Se você tem o CRM na mão agora, você consegue trabalhar ainda. Por quanto tempo isso vai acontecer? Não sei. Essa expectativa caótica de futuro vai mudar? Não sei, eu espero que sim. Mas eu não vejo hoje maneiras disso mudar, maneiras disso ser muito diferente no futuro. Porque você vai ter uma oferta absurda de profissionais para vagas que são limitadas. Isso a gente já está observando na residência médica. Por quê? Porque apesar de ter aumentado muito a quantidade de médicos no mercado de trabalho, o número de vagas de residência médica à disposição não acompanhou esse crescimento do número de vagas de médicos formados. Ou seja, temos um problema. Para exemplificar isso, eu vou utilizar um dado que eu tirei lá do Estratégia Média, lá do site deles. O ano passado, existiam pouco mais de 19 mil R1s no Brasil, segundo esse dado aí do Estratégia Média. E vamos levar em consideração que estavam se formando só no Brasil 30 mil médicos. Então, a gente arredondou a vaga de residência para 20 mil e temos 30 mil médicos se formando. É lógico que a gente tem que lembrar que são mais de 30 mil médicos, porque tem as pessoas que se formam fora do Brasil, fazem o revalida e vêm concorrer também. Voltando então, temos 20 mil vagas de residência para 30 mil médicos. Isso significa que no final desse ano, 10 mil médicos não vão passar na residência. No final do ano que vem, mais 10 mil médicos não vão passar na residência, só que mais 30 mil médicos se formaram. Então a gente gera um acúmulo de pessoas que não passaram na residência, que vão se somando ao longo dos anos. Não é só 30 mil para 21 mil vagas de residência médica. Esse número é muito maior. Eu não consigo nem mensurar isso. Mais uma vez você vê como a residência médica vai fazer diferença na sua vida. Ah, Maurício, mas tem pós-graduações de várias especialidades? Eu sei que tem pós-graduações de várias especialidades e cada um faz o que quiser. Não sou contra fazer as pós-graduações. Tem como você fazer pós-graduação e virar especialista. Mas a residência médica é o caminho tradicional em que você vai passar pelas experiências necessárias para se tornar um especialista. As pós-graduações, você vai ter que correr atrás dessa experiência profissional depois. E isso tudo que eu estou falando para vocês aqui, gerando esse pessimismo em relação à profissão, em relação ao futuro da profissão, é justamente para acordar você que está só acompanhando a manada e não despertou ainda para a importância de fazer sua residência médica. Dito tudo isso, você tem que realmente querer passar na residência médica. Você tem que visualizar isso. Você tem que mentalizar isso, você tem que respirar isso durante a sua preparação. Porque enquanto você não fizer dessa maneira, enquanto você tiver outras prioridades mais importantes do que passar na residência, vai ser muito fácil você deixar de estudar para a residência para ir executar essas suas prioridades. É claro que em algumas situações isso é compreensível. Você às vezes tem filho,
Você às vezes é casado, tá? E tem que dar atenção para essas duas pessoas, para os filhos e para sua esposa ou seu marido. Disso você não tem como escapar. Mas de alguma coisa você vai ter que abrir mão. Talvez de alguns almoços familiares. Tudo isso em prol do objetivo de passar na residência. É lógico que é importante ter equilíbrio nas mais diversas áreas da vida. Mas se você quer atingir um patamar a mais, em muitos momentos você precisa se desequilibrar. Se dedicar mais a uma área do que a outra. E nesse momento, se você está nesse momento de fazer residência médica, você vai precisar se dedicar a essa preparação mais do que se dedicar ao lazer, mais do que se dedicar ao tempo com a família, mais do que se dedicar ao trabalho. Então, às vezes você vai ter que abrir mão de horário de trabalho para poder estudar. Eu fiz isso. Eu reduzi minha carga horária para menos da metade do que eu trabalhava antes. Eu fiz isso a partir do meio do ano, é verdade. Até o meio do ano eu estava trabalhando bastante. Mas, de alguma coisa na sua vida você vai precisar abrir mão para estudar para residência. E isso vai acontecer na sua vida inteira, sempre que você tiver um objetivo muito grande que exija muito esforço da sua parte. Então você pode até fazer tudo que quer, mas não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Você vai precisar priorizar. E para priorizar, você vai precisar focar. E o foco nos estudos para residência vai fazer você se adaptar à rotina de estudos, se motivar com os resultados que você começa a conseguir e vai ajudar você a chegar no nível que quer para passar na residência. Essa é a ideia de querer fazer residência médica que eu gostaria de transmitir para você. Querer realmente sentir isso, respirar isso, é o primeiro passo para você conseguir atingir o seu objetivo e conquistar a sua vaga. E era exatamente isso que eu queria falar para você. Deixe seu comentário aqui para eu saber o que você acha, se você quer que eu continue com esses tipos de vídeo. Se inscreve no canal, compartilhe com os amigos e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.